Graça e paz, igreja. Deus abençoe vocês. Deus sempre tem nos alimentado com a sua palavra. E a palavra do Senhor, que é eterna. O alimento sólido, depois vai para lugares escuros, vai para o esgoto. Não é? Você pode comer a melhor comida, a melhor refeição, mas depois sai da sua vida, apesar de captar alguns nutrientes, mas sai. Mas a palavra do Senhor entra nas nossas vidas e não sai jamais. Eu quero, irmãos, ler com vocês segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Uma palavra que o Eterno me deu na tarde de ontem. Estava pensando no que ia falar para a igreja. Todo pregador fica se preocupando, né, com o texto. E a gente tem que pedir a revelação de Deus mesmo. O Espírito Santo que produziu essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 1. Essa é a palavra do Deus eterno sobre os nossos corações. Aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E a igreja pode dizer amém? Amém. Vamos sentar, meu irmão, minha irmã. Nós estamos diante de um texto que revela sentimentos que podem gerar emoções em nós, que venham encafiar, nos isolar, nos submeter a um jugo de cerceamento, de timidez. Esse texto nos fala profundamente de estados que qualquer pessoa aqui já viveu ou esteja vivendo, que tem essa mistura, esse tempero, com vontade de querer, mas não ter força para fazer. Com vontade de avançar, mas ter os pés presos e algemados sobre correntes, uma bola bem pesada de ferro. É um texto que nos faz pensar. Eu quero que você pense. Como eu disse, a palavra do Senhor é um alimento tão poderoso que não sai da nossa vida. E por mais que o tempo venha, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, a palavra do Senhor sempre permanecerá em nossas vidas. Eu creio, irmãos, que nós somos cerceados por muitas ações que venham tentar nos impedir, tentar roubar os sonhos de Deus dentro de nós. Eu vejo que o cristão, ele gera fé, ele consegue avançar, não porque tudo vai bem, mas quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a ficar difíceis, é que nós geramos fé, é que nós de verdade nos conhecemos. E eu estava pensando sobre isso porque
ontem no estado meditativo, e eu contemplava assim a presença de Deus em tudo que eu estava olhando, e sabia que, por mais que gerasse em mim insegurança, desconfiança a respeito das minhas emoções, eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha que você está lendo essa epístola de Timóteo, é uma resposta do apóstolo Paulo para Timóteo. E eu quero que você entenda bem isso. A primeira epístola, ela é recoberta de grandes vitórias, de crescimento, de prosperidade. A primeira epístola de Timóteo fala sobre a ascensão da igreja em Éfeso. A igreja crescendo, a maior igreja evangélica da época, dirigida pelo pastor Timóteo, jovem Timóteo, só crescendo, prosperando, coisa assim maravilhosa. E Timóteo estava avançando na fé. Quando se fala agora da segunda epístola, se passaram 3 anos e meio. Só que as circunstâncias são diferentes. Só que esse momento já não tem mais sorriso, tem lágrimas. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 4, lembrando-me das tuas lágrimas. E aqui lágrimas é de dor, de tristeza. Já na segunda epístola tem uma perseguição ferrenha, dura, difícil contra a igreja, e principalmente as ameaças, as conspirações cresciam a cada vez mais. Aquilo que era só uma perseguição de aspecto religioso pelos judeus, agora se torna uma perseguição que tinha o cunho do poder governamental do Império Romano, porque Roma dominava toda aquela área onde estava a igreja. O Império Romano dominou por muitos anos. E agora, o versículo 7 fala de um sentimento que todos nós arrastamos. Paulo fala para Timóteo algo tremendo, porque Deus não nos deu o espírito de temor. No grego significa de medo, de covardia, de voltar atrás, de pensar em abandonar, de deixar tudo de lado e fugir. Olha o que Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo a respeito de algo que está passando na mente de muitas pessoas, né? E é uma sensação terrível a gente ficar com medo. Medo do amanhã, medo de fazer as coisas, medo de errar. Principalmente quem é muito metódico, né? Quem tem muita essa neurose de que não posso falhar, não posso errar, é quem se enclausura cada vez mais dentro desse sentimento, dominado por essa sensação de incapacidade, de vergonha, de mostrar que tudo que fez não serviu para nada. É justamente esse sentimento de medo que habita em Timóteo. Olha, nós estamos falando 3 anos e meio atrás, ele só, e agora, Timóteo tem medo de morrer. Timóteo tem medo de passar por crises. Eu quero passar para vocês que essa segunda carta de Timóteo, ela abriga muitas coisas que a igreja passa nesses dias. Enquanto na primeira era só glória, a segunda era o esvaziamento. Muitos irmãos deixaram Timóteo por causa da perseguição. A igreja que era lotada começou a se esvaziar.
Muitas pessoas foram embora, abandonaram Timóteo, e ele se sentiu vazio, traído, esfaqueado pelas costas. Não só isso, mas ele agora tinha desconfiança que poderia ser preso pelo poder de Roma. Isso eu vou explicar depois. Por causa da sua fé. Não por causa de um crime, não por causa de alguma ação contra a lei, não por causa da sua fé. Porque ele era o líder mais conhecido em Éfeso. Aquele que era considerado cristão. Aí, a Bíblia fala no versículo 7 que Timóteo foi tomado por um espírito de medo. O que significa? Se sentir covarde. Sentir vontade de recuar. Não querer encarar a realidade. E esse medo se torna uma coisa doentia na vida de Timóteo. É quando Paulo fala a respeito que haja em ti a mesma fé que teve a tua avó, Eloy, tua mãe, Eunice, que haja em ti a memória daqueles que enfrentaram circunstâncias e problemas, e que mesmo diante da fome, da necessidade, da escassez, venceram. Mas nós temos que pensar nesse texto, só que a gente tem que retratar um pouquinho da história. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso me causou bastante comoção quando estava pensando nessa pregação. Porque quando você vai falar desse perigo de Timóteo, tinha algo muito mais profundo atrás, que se transformou num fantasma na vida de Timóteo, na vida da igreja do primeiro século, ali em Éfeso. A gente precisa entender um pouquinho da história da família imperial romana. E eu estive pensando sobre isso, começando lá do imperador Júlio César, que começa a sua forma de governo com traição contra a sua esposa. Ele tem um caso com Cleópatra, e tem um filho com Cleópatra, e não pôde assumir. E ali, já o governo começa sediando por esse lado de prostituição, de caos, de desintegração da família e de falta de exemplo. Ele era casado, mas não podia deixar a esposa, mas tinha um caso com a rainha egípcia, qual o poder do seu império dominado pelo Egito, ele achava que tinha poder também sobre todas as coisas. E aí começa. E aí a gente sabe que Júlio César depois morre, porque há uma ameaça de que ele gostaria de ser rei, e então os senadores não aceitaram isso, e ali acabaram matando Júlio César. E no seu lugar vem o seu sobrinho, Augusto, se tornou um imperador de Roma, e também começou a ter ações e proporções similares ao seu tio, que também acabou sendo posto do seu poder, da sua autoridade. E nisso, quem domina é o seu filho Tibério, se torna imperador também de Roma. E ele era um homem muito, assim, pervertido, demente, era um homem promíscuo, um homem que tinha relações somente com aquilo que era pervertido sexualmente, uma história de horror, e vive no campo dessa ação de domínio sobre condições de desejos maliciosos, sexuais, e transformou um lugar onde só havia esses cometimentos. E no meio disso tudo tinha o seu sobrinho, que também vivia no meio dessas pessoas, que era chamado de Calígula. E a gente já sabe muito a respeito da história de Calígula.
e o seu sobrinho é acusado por vários casos e cometimentos sexuais nessa cidade. E ele foi submetido à tortura, a toda espécie de abuso sexual. E aí então, quando o imperador Tibério morreu, quem ficou no lugar de Tibério? O seu sobrinho Calígula. E Calígula se tornou imperador do Império Romano. E a história dele é de loucura, de insanidade. A história dele é de dor, de sofrimento. E logo, ele, para fugir daquelas imagens de abuso que ele sofreu quando adolescente, ele fez ações assim terríveis contra as pessoas e se sentiu como Deus. Isso é a história que eu estou falando, irmãos. Vocês vão dar uma bugada lá para ver a história de Calígula. E ele se acha o maior narcisista, né? Que se adorava, se sentia como Deus, tinha poder de fazer muitas coisas, e para fugir daquela imagem traumatizante e recalcada que tinha, ele fez diversas coisas para que pudesse fugir dessa imagem. Então se sentia como Deus. E olha que ele tinha um domínio muito grande sobre o poder que havia entregue em suas mãos para fazer coisas terríveis. E ele tinha pensamentos horríveis do deus grego, Cronos. E tinha aquela imagem, né, Deus Cronos, que pela mitologia, Deus Cronos, ele come os filhos da sua própria irmã e mata a sua irmã. E Calígula começou a ter esses pensamentos. A sua irmã Agrippina, ela então teve uma relação incestuosa com o próprio irmão. E ela começou a agir com poder sobre o seu próprio irmão. E aí eu quero que vocês gravem bastante esse nome. Agrippina, irmã de Calígula. Eu quero que vocês guardem isso. Pense bem nesse nome. A insanidade de Calígula foi tão grande que os seus próprios soldados, no final, o mataram. Porque ele estava gerando um sofrimento muito grande para o império. Grava esse nome. Depois que Calígula morre, quem assume é Cláudio, o imperador romano. Cláudio, preste atenção, era tio de Calígula, sobrinho neto de César Augusto. Preste atenção que eu vou falar. Cláudio casou com uma mulher que se chamava Agrippina. Quem era Agrippina? Irmã de Calígula. Casou com Agrippina, que era irmã de Calígula, o qual havia sido abusado. Ela havia sido abusada pelo seu próprio irmão. E quando ela entrou nesse casamento, ela tinha um filho de um casamento anterior, que se chamava Nero. Presta atenção. Agrippina, que foi abusada por Calígula, que se casou com Cláudio, mas que tinha um filho de um casamento anterior, a qual ele se tornou protagonista violento do Império Romano. Mas Cláudio também tinha um outro filho, um filho de um casamento também anterior, que se chamava Britânico, que seria o próximo imperador no lugar de Cláudio. Mas aí vocês imaginem só, que coisa terrível. A Agrippina, o que ela fez? Matou seu próprio marido Cláudio, imperador, envenenando todo dia com cogumelos que tinham venenos fortíssimos. Ele aos poucos estava perdendo sua vida e acabou morrendo. Olha só.
quando Cláudio, o imperador, morreu, ela proclamou quem para ser o imperador do Império Romano? Nero. Nero se tornou, aos 16 anos, imperador de Roma. Uma ascensão ao poder maior do mundo, porque Roma dominava o mundo, era o imperador de Roma. E Agripina, aquela mãe, manipuladora, controladora, estava dominando o Império Romano através do seu filho, que não tinha tanta ascensão para governar. Ela começou a dominar, porque a sua mente era uma mente muito manipuladora. Ela queria governar o Império Romano, manipulando seu filho. E aí, logo, se tornou imperador, mas que também já existia uma raiz de coisa ruim dentro dele. Olha, irmãos, estou falando da família imperial de Roma. O que acontece? Ela queria, então, comandar Roma através de Nero, mas Nero não permitiu. Ele se sentia também como Deus. Como é coisa de todo narcisista, Todo narcisista se sente como Deus. Então, ele se sentiu tão poderoso que ele queria destruir Roma. Vou destruir Roma e vou reconstruir. Só que ele tinha o impedimento dos senadores. Porque ele não era rei, ele era imperador. Precisava do apoio. Que a ideia dele era transformar Roma numa Nerópolis. Uma cidade de Nero. Nerópolis. Por meio da cidade, queria construir também o seu palácio, palácio dourado, a grandeza com o seu nome. E aí nós entendemos que ele havia sido chamado para fazer a sua defesa diante dos senadores, só que ele não sabia como se defender. E no meio do caminho ele criou uma história. O que eu vou fazer? Vou colocar a culpa do incêndio de Roma, porque ele queimou toda Roma, e muitas casas eram de palhas, de madeiras, e foram consumidas, e vou colocar a culpa dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos já haviam também falado a respeito que o mundo ia acabar em fogo. Olha só como que acontece na história. E de que eles faziam culto clandestinos, que não tinham autorização de Roma. E era mesmo, porque não tinham aqui nenhuma aliança governamental. E a história começa a desenrolar, que no final Nero culpou os cristãos, o Senado aceitou a sua defesa, e aquilo que era só uma perseguição religiosa, judaica, contra os cristãos, agora se tornou uma perseguição governamental do Império Romano, para caçar, perseguir, matar, para que cristãos fossem colocados em prisões, para que cristãos fossem alimento e vestimento para as arenas, em lugares de circo, onde as pessoas se divertiam com as mortes dos cristãos, vendo os leões devorando, rasgando as carnes de homens, mulheres, crianças e famílias que tinham pela fé aquilo que aceitaram dos primeiros discípulos, dos apóstolos. Então começou a perseguição governamental. E aí, nesse meio de tudo isso, quem vive essa história é o capítulo 1 de 2 Timóteo. Timóteo está vivendo esse medo, dessa perseguição, desse terror, onde a igreja começa a se esvaziar, aonde tudo começa a mexer com a estrutura daquilo que os crentes diziam ser mais importante, confissão de fé diante de Deus. Quando Paulo começa a falar a Timóteo, dou graças a Deus, versículo 3, a quem desde que eu ter passado sim com uma consciência pura. Paulo está falando da sua fé, daquilo que havia abraçado,
Paulo está falando daquilo que estava muito mais internalizado do que parecia do lado de fora, era muito mais forte dentro dele, que nada derrubaria. E Paulo dá esse testemunho a Timóteo. E Paulo fala coisa aqui maravilhosa, porque no versículo 3 ele diz, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Esse memória diante de ti no grego significa que ele faz imagem, tipo um baluarte. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho orado tanto por ti, que diante de Deus, na sala do trono de Deus, há uma imagem sua que Deus não pode esquecer de você. Essa é a visão que Paulo diz, que as minhas orações têm servido para que Deus te veja todos os dias, todos os momentos, por onde quer que Ele olhe, há uma imagem a respeito de ti e da tua vida e do teu ministério. Por isso é muito importante, às vezes as pessoas acham, olha, eu não tenho mais saúde, eu não tenho condição de fazer o que fazia antes, pastor, irmão, eu só posso ofertar o meu ministério de oração. Olha, você está ofertando tudo! Mais importante do que isso não existe. De trazer a memória de alguém para permanecer firme na fé diante de tudo que acontece na vida, e Deus veja lá o teu rosto, Deus veja o teu semblante, está lá o meu servo e está lá a minha serva, está lá esse homem que prega, essa mulher que ensina, essa mulher que prega, essa pessoa que não existe, mesmo diante da ameaça, do perigo, do medo, mesmo diante dos neros da vida, mesmo diante de toda a força contrária, eis uma pessoa que está diante de mim. Você pode aplaudir o Senhor? Paulo está dizendo a Timóteo, olha, eu tenho colocado você diante de Deus, e Deus tem te visto, trazendo à memória a fé não fingida. Essa fé não fingida é uma fé não hipócrita. Os irmãos sabem, né, que hipócrita era aquele que fazia encenação teatral. O hipócrita vivia aquilo que não era. Por isso que o hipócrita, quando ia fazer o teatro, ele botava o quê? A máscara. A máscara é o sinal de que esse é um papel que eu estou representando. Não é quem eu sou de verdade. O versículo 5, pensa comigo agora. Trazendo a memória, a fé não hipócrita. Eu sei, irmãos, que é difícil. Tem dias que eu me gelo. Sinceramente, tem dia que dá vontade de correr. Tem dia que dá vontade de dizer, Senhor, venha me arrebatar. Porque a gente é dominado por sentimentos assim. São compromissos, responsabilidade, civil, moral, econômica. As pessoas estão nos olhando. Tem que dar vontade de correr, a gente não pode errar, a gente não pode falhar. E se tratando de crente, então, você não é crente, é assim que as pessoas falam. Você não é crente? Não, você não é pastora. E quem é pastor, no sentido, se lascou. Não tem saída. Porque as pessoas podem fazer o que quiser, mas você não pode fazer nada. Não, você não é pastor. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Timóteo. Timóteo estava com esse medo. E tem dia que a gente sente assim. Você sabe por que Paulo está falando isso? Trazendo à memória a fé não hipócrita, não fingida, que em ti há. E fala aqui dessa coisa tão maravilhosa que o testemunho da fé. Porque Paulo está dizendo o seguinte: a qual habitou primeiro em tua avó Lode, em tua mãe Eunice.
São mulheres que viveram na fé e deixaram testemunho. A nossa fé dá testemunho. Paulo evocou o testemunho da avó Lloyd e da mãe Eunice, para dizer a Timóteo, a sua fé não pode ser fingida. Olha como foi a fé da sua avó e da sua mãe. Imitaia. Essa é a fé que nós temos que ter. Essa é a fé que a gente tem que imitar. Estava conversando com o meu irmão Marcelo. Eu falei, quantos momentos ruins nós já passamos, né, Marcelo? Agora quer saber assim, o que a gente vai comer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Quantos momentos você viveu e às vezes sai de uma casa, vai para outra, e insegurança de trabalho? E qual o sentimento que está dentro de nós? Medo. Medo. Sentimento natural, medo. Mas quando esse medo se torna crônico, se torna algo obsessivo, isso nos torna doentes. Porque é verdade, irmãos. Quem aqui já não pensou o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que vai ser amanhã, e problemas de doença, questões de trabalho, são inúmeros problemas. E quem está falando aqui para Timóteo está com uma vida muito boa, está com uma vida tranquila, está tirando umas férias em paz. Ele está falando para Timóteo, está cercado de gente trabalhando para ele, está vivendo uma vida muito tranquila. Paulo está falando justamente disso no versículo 6. Versículo 6, Paulo diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Quem colocou as mãos na sua cabeça? Quem tem sido seu conselheiro? Quem tem dado testemunho de uma fé poderosa? Quem tem sido a pessoa que tem te transmitido palavras de segurança? E é justamente essa pessoa que tem posto as mãos sobre a sua cabeça, não literalmente, mas de uma forma inteligente, que tem te posicionado na fé. Paulo está falando, olha, eu que fiz o teu ministério. Paulo está dizendo assim, eu que fiz o teu ministério, agora imite o meu ministério sobre a unção que está na tua vida. E Paulo está falando aqui porque esse que está aconselhando não é menos do que aquele que tem capacidade de dizer, eu estou pior que você. Você está dizendo que vai ser perseguido, que Nero vai perseguir a igreja, mas pelo menos você está livre, pelo menos você está em casa, pelo menos você tem arroz, tem feijão, tem tudo tranquilo. Eu estou preso. Olha, quem dá conselho não é mesmo do que aquele que está com maior sofrimento e é capaz de dizer, olha, habite em você o dom que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Que coisa maravilhosa é quando nós conseguimos entender que tudo na vida passa. Diga comigo, tudo na vida passa, até o medo. Você pode aplaudir o Senhor? Até o medo. As perdas passam, as tristezas passam, as dores passam, os sofrimentos passam. E Paulo diz, olha, tudo isso vai passar, mas permaneça firme. Não te aparte o dom de Deus que existe em ti pela imposição
das minhas mãos, do meu ministério, daquilo que foi passado para você, quando você foi gerado na fé, por meio de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não há nada pior que possa piorar mais, porque você não tem qualquer coisa dentro de ti que não venha ultrapassar. É uma redundância, nada pior que não possa piorar mais. Paulo está dizendo, porque Deus, aí que é o forte, né? Versículo 7. Paulo queria fazer ali uma catarse. Queria tirar aqui que estava dentro de Timóteo, reprimido, recalcado, porque Timóteo ficou impressionado com a família imperial romana e que agora Nero estava acusando os cristãos. A história dessa família é perigosíssima. E Timóteo tem medo de morrer. Timóteo tem medo de ser abandonado. Os irmãos já tinham caído fora, né? Nessa hora eu prefiro ser Pedro, mais extravagante, sair do barco e andar pelas águas, do que ficar dentro do barco me amargurando de novo. Nessa hora, irmãos, a gente precisa ter uma fé verdadeira. Porque se por muito menos nós queremos cair fora, por muito menos nós queremos abandonar tudo, por muito menos a gente quer deixar tudo de lado, imagine esses irmãos que tiveram suas vidas pelo fio da espada, por perseguição, serem jogados em caldeiras quentes, em óleos fervendo. Esses irmãos foram colocados em arenas para serem devorados de alimentos para os leões. Esses irmãos foram pendurados em cruzes, incendiados para iluminar as estradas. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui não é para fraco. Isso aqui é para pessoas como nós. Pessoas que trazem marcas, pessoas que trazem tristezas, decepções, pessoas que foram traídas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que passaram por caminhos escuros, pessoas que tiveram fome, necessidade, falta de emprego, pessoas que passaram por circunstâncias de terem suas carnes rasgadas, por algum momento lágrimas e lágrimas e lágrimas foram derramadas, por momentos difíceis, sem dinheiro, como pagar, como fazer, e as coisas estão acontecendo tudo ruim. São pessoas como nós, que vivemos assim. Podemos também dizer que o espírito de temor, o espírito de medo, o espírito de recuo não vive dentro de nós, mas existe dentro de nós o espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Eu tenho ouvido muitas pessoas, principalmente pastores, é muito difícil a gente vê pastores carregando um fardo muito grande. Eu não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado. Estou dizendo o seguinte: depois que assumiu, você tem que ir até o final. Você não pode ficar murmurando, porque não existe dentro de nós o espírito de medo, de recuo, de voltar atrás. Se vocês verem essa carta direitinho, versículo 2, olha que Paulo sempre começava com frases que eram as mesmas frases. Mas aqui Paulo muda. A Timóteo, meu filho amado, graça, ele não fala graça e paz seja convosco. Olha as outras cartas que Paulo sempre saúda, dizendo: eu, apóstolo Paulo, saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Existem situações que
A gente precisa muito da misericórdia de Deus. A meu filho, Timóteo, graça e misericórdia, depois que vem a paz. A gente precisa ser socorrido por Deus. A gente precisa ser acalentado por Deus. Porque tem coisas que só você vai passar, só você vai viver uma experiência sua, é uma experiência de capacitação, de treinamento, de fortalecimento, é uma experiência ímpar. E Deus sabe que nessa hora você precisa de misericórdia. Para Deus habitar naquilo que está mais profundo, mais latente, mais dolorido na sua alma. Mas o Evangelho ultrapassa esse sentimento, onde o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, no versículo 7, porque Deus não te deu um espírito de medo. E, gente, aqui para nós, né, dentro da psiquiatria, da psicologia, o medo é um sentimento importante em qualquer ser humano, habita em qualquer um de nós, porque ele nos conduz a uma capacidade de segurança, tanto externa quanto interna. O medo é importante porque ele nos leva a um estado de alerta, de preocupação, um estado de estarmos sempre vigiando, sermos vigilantes. Mas quando o medo se torna algo dominador, quando o medo se torna algo que é predominante na vida do ser humano, o ser humano fica entregue, o ser humano fica com espírito covardia. E aqui para vocês, né, eu também sinto medo. O fato de alguém enfrentar não quer dizer que não tenha medo. Eu quero dizer que o fato de você está lutando, é que o Espírito do Senhor Deus está sobre você, sobre a sua vida. Pense como você era um tempo atrás. Pense, se você não prosseguisse da forma que você prosseguiu, se você desistisse, você seria a pessoa que você é hoje? Você teria as coisas que você tem hoje? Você seria capaz de fazer o que você faz hoje se você tivesse desistido? Tudo isso porque você enfrentou mesmo. E você vai enfrentar. E você vai vencer. Porque é assim que é a vida. Não tem como fugir dessa realidade. Esse que dá conselho a Timóteo está agora encarcerado. E está prestes a ser decapitado por quem? Por Nero. Mas ele não leva nenhuma mensagem de medo, de tristeza e de que estivesse na pior condição. Ao contrário, ele pede a Timóteo para imitá-lo na fé. Eu quero dizer hoje para você justamente isso. Nós precisamos enfrentar. Não tem como escorrer. Se você tem necessidade, peça socorro. Se você tem limitações, peça ajuda. Às vezes eu vejo situações assim muito relativas à família, que as pessoas são muito orgulhosas e acham que isso é humildade. Não, isso aí é você não ter um espírito de fortaleza, isso é medo. Você encarar as suas feiuras, as suas limitações, o que você não pode fazer. Peça ajuda, não fuja. Deus te deu isso, Deus colocou em suas mãos, creia que Ele vai completar a obra na sua vida. Razões, Timóteo teria com muita robustez de abandonar, porque visto que ele tinha família real romana, imperial romana, mas Paulo estava falando que habite em ti o mesmo Espírito que habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice.
que deram testemunho de fé. Eu quero dizer que tem coisas que não serão para mim. Talvez eu não verei, mas ficarão para os futuros. Aqueles que estão me seguindo, aqueles que estão nos seguindo. A nossa experiência hoje, talvez a gente diga o seguinte: estou passando por tudo isso, para que serviu? E alguém vai dizer: lembra do teu avô, lembra da tua mãe, a fé que habitava neles. Lembra disso? A fé dá testemunho. A fé tem voz, a fé tem ações, a fé tem atitude, a fé tem resposta. Porque Paulo, na segunda carta a Timóteo, está respondendo a carta que Timóteo mandou para ele. E qual é a nossa resposta para essa geração que vem após cada um de nós? Qual vai ser a nossa resposta? Lembrando sempre que não habita em você o espírito de covardia, de medo. Nós temos que dar a resposta. Eu tenho que dar a resposta aos meus filhos, às pessoas que me rodeiam, às pessoas de longe, de perto. Eu tenho que dar a resposta. E a minha maior resposta é justamente dizer: o Espírito de Deus eterno habita em mim. Nós estamos passando e atravessando um momento absurdo. Toda tristeza, calamidade e de uma forma, estamos sendo massacrados, estamos vivendo um tempo assim de dor, mas as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para mim e para você, e que Deus possa nos abençoar, para que possamos dar a resposta, e dizer: em nós não habita o espírito de medo, mas o espírito de fortaleza. Amém? De pé em nome de Jesus, quero orar por sua vida. Nós vamos encerrar, mas eu gostaria muito que você pudesse pedir ao Senhor esse espírito de fortaleza. Você é mais que vencedor. O Espírito do Senhor habita em você. Não põe seus olhos naquilo que estão te ameaçando. Coloque seus olhos naquele que pode fazer infinitamente mais. Senhor Deus e Pai, nós nessa manhã queremos agradecer pela tua palavra. Pai, a gente muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Pai, nós estamos orando por todas as famílias, por todos os homens dessa casa, por suas esposas, seus filhos. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, cada pastor, cada líder, cada ministério, cada professor da escola dominical. Orando, Senhor Deus, para que todos sejam agora tocados por Ti. Abençoe, Senhor Deus, cada família e possamos vencer, Senhor Deus, todo espírito de medo. Não nos deixe, Senhor Deus, sermos aprisionados por esse sentimento, Senhor Deus, que às vezes, Senhor, nos fazem tão pequenos, mas nos dê força, fortaleza. O medo não pode ser maior do que o Espírito de Deus eterno em cada um de nós. Pedimos, Senhor, a tua presença e a tua mão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Porque até aqui, ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Glorificando Deus, quem impedirá?
Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce, maravilhosa presença do Espírito Santo, seja com todos vocês, irmãos, com suas famílias e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a Igreja de Jesus diz: Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos seguir para o estudo da palavra de Deus eterno.